Nascido em São Paulo em 1952, se formou em arquitetura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1976. Em seus primeiros anos de carreira, Kogan se dividiu entre a arquitetura e o cinema. No início dos anos 80, Kogan criou o estúdio MK27, destacando-se no cenário internacional, ganhando diversos prêmios importantes de arquitetura. Tem projetos em países como Estados Unidos, Canadá, Espanha, Portugal, Suíça e Indonésia. Kogan não cita diretamente suas referências, mas possui em seu escritório um quadro de Oscar Niemeyer e livros de Frank Lloyd Wright, Franz Schulz, Mies van der Rohe e Eames. Em seus projetos vemos uma grande influência da Escola Paulista, com ênfase na técnica construtiva do concreto armado aparente e pela valorização da estrutura, além de se caracterizar pela continuidade espacial, com o uso de iluminação zenital e emprego de grandes vãos livres, possuindo uma tendência brutalista. É o dia a dia, as pessoas, a política, o que você lê no jornal, o que está acontecendo no mundo, é a moda, a revolta nas ruas, então acho que é a mistura de tudo e acaba gerando o trabalho de alguma forma. Localizada em São Paulo, a Casa P é composta de 3 volumes retangulares, feitos de concreto aparente, rotacionados em um eixo, criando um jogo visual. O projeto possui 3 andares, sendo o primeiro onde estão as salas de estar, no segundo estão os quartos, onde dispõe um terraço-jardim com vista para a piscina, e no último a sala da família, um ambiente privado cuja fachada é toda em vidro para preservar a vista privilegiada. Também em São Paulo, a Casa dos IPs é uma construção de concreto aparente, onde sua parte superior remete uma grande caixa flutuante sobre um volume de vidro, localizado na parte térrea. Em seu interior há escassas repartições, possuindo um grande vão interligando os ambientes, deixando-os livres e contínuos. A varanda e o jardim possuem uma separação com muxarabis móveis, permitindo o controle da iluminação e ventilação ambiente. A Casa Paraty, obra escolhida para análise, foi uma encomenda particular de um casal de jovens colecionadores de móveis do século XX, que precisavam de um lugar onde guardar a sua coleção de mobiliário, além de poder passar seus finais de semana em contato com a natureza. A partir dessa ideia, Kogan conseguiu aproveitar uma região do terreno onde foi possível construir a residência engastada nas rochas, aproveitando uma região onde a vegetação permanece quase que virgem. Um dos condicionantes para a volumetria do projeto de Kogan foi a topografia, onde ele aproveitou a inclinação do terreno para criar uma vista para o mar. A obra resultou em 2 prismas de base retangulares, paralelos entre si, ambas feitas de concreto aparente e engastada nas rochas, com um único pilar de sustentação. O arquiteto quis passar a sensação de que os 2 volumes estariam se projetando da montanha em direção à praia. Para isso, projetou a obra em um sistema estrutural de balanço, que possui cerca de 8 metros de distância entre os volumes. Kogan estabeleceu o volume superior como área privativa. O arquiteto inseriu muxarabis móveis, sistema adotado em praticamente todos os seus projetos, para bloquear a incidência solar e proporcionar maior isolamento da área. Nas coberturas desses 2 volumes, ele projetou terraços com mirantes para que os moradores possam observar a Mata Atlântica do alto, além de um jardim para as esculturas e cultivos de plantas medicinais e ervas comestíveis. Concluímos que, devido à sua grande influência pelo cinema, Kogan possui uma característica marcante em todas suas obras, que é a tentativa de criar uma cena para o observador. Aplicando essa técnica na fachada frontal, onde a sensação que o morador tem ao visualizar a paisagem do interior da casa é de um enquadramento de uma cena. Isso só é possível devido ao fechamento em vidro e à forma retangular da fachada frontal, se assemelhando à lente de uma câmera. Podemos observar em todos os seus projetos que, para amenizar a iluminação direta causada pelos grandes vãos e janelas panorâmicas, o arquiteto utiliza de muxarabis e cobogós bloqueando a incidência solar e ao mesmo tempo deixando pequenas aberturas para circular a ventilação. Como essas aberturas são sempre em relação à paisagem,
tanto natural como a área de lazer, ele trabalha com pátios internos em locais onde a luz não chega, permitindo a entrada de iluminação zenital e a passagem da ventilação para as regiões internas da residência. Através de pesquisas feitas, concluímos que ele primazia seu cliente, tendo como prioridade o bem-estar do mesmo, observando que em seus projetos habitacionais não possuem fachadas abertas à rua, e as garagens estão sempre escondidas, entendendo que as obras são voltadas à privacidade, dando um bloqueio à cidade. As aberturas estão sempre direcionadas a uma paisagem natural ou à área de lazer. Nas setorizações de seus projetos, Kogan isola totalmente a área íntima da parte social, com o intuito de manter a privacidade dos moradores. O interior de seus ambientes possui uma composição voltada para o minimalismo, sem excessos de mobiliários desnecessários, dando a comprovar que o importante. As suas obras estão sempre direcionadas a uma paisagem natural ou à área de lazer. Nas setorizações de seus projetos, Kogan isola totalmente a área íntima da parte social, com o intuito de manter a privacidade dos moradores. O interior de seus ambientes possui uma composição voltada para o minimalismo, sem excessos de mobiliários desnecessários, dando a comprovar que o cliente é o importante e não seus pertences.